Olá, amados, graça e paz. Mais um dia segundo aquele que tudo opera e executa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ensina, após tomar do seu jugo suave, do seu fardo leve, negue-se a si mesmo e cada um carregue a sua cruz, aquele que perder a sua vida por amor. De mim é aquele que encontra, aquele que morre para o pecado e nova criatura é e não retrocede, da onde se faz uma oferta agradável ao Senhor. Mas muitos são os que preferem ficar como oferta de Caim, da onde nada se produz, a não ser a própria brasa que acumula sobre as suas cabeças, do qual é assassino desde o princípio, do qual várias vezes alguns dos discípulos que queriam ser feitos apóstolos na época, ele os exortava: vigiai com a incredulidade. Para trás de mim, Satanás, a tua atitude reflete a dos homens, e não a vontade do Pai, aonde ele, sim, segundo a natureza divina, aquele que fez e cumpriu a vontade maravilhosa, da qual ele disse: tudo lhe é possível. Se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade. E ele fez a vontade do Pai, assim como nós estamos aqui para cumprir a vontade daquele que nos capacita, aquele que nos, assim como o Pai o enviou, eu envio a vós. E aquele que persevera fazendo a vontade do seu Senhor, bem-aventurado aqueles que usam de misericórdia com o próximo quando adverte em relação à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim ele nos ensina. Como ele disse hoje aqui, em relação à visão humana, em relação na terra, aqueles que não têm visão são muitos os gigantes, mas em relação àquele que tem visão do alto, assim como ele, é um só gigante, do qual o chifre foi quebrado, já não tem força, ainda que façam os seus sacrifícios de oferta de Caim, já não resolve, porque o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, ele utiliza e depois os abandona. Esta é a forma do ladrão agir. E agora é o tempo onde o Cordeiro ira com aqueles que perseveraram segundo os seus cultos de demônios, assim vos diz o Senhor. Onde ele nos falou, é como o Egito e os de Sodoma e Gomorra, da qual amotinam em vão, porque confiaram em seus deuses e foram confundidos e envergonhados. Já aquele que confia naquele que é do alto e está acima de todos, a palavra nos diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Confundidos e envergonhados e decepcionados jamais serão, e sim aqueles que confiaram em seus muitos deuses impossíveis de o justificar e nada podem produzir, porque nós conhecemos aquele do qual nós seguimos. Ele é o pão da vida que veio do alto, do qual a palavra diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que se fez o único Deus no ventre da Virgem, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, da qual o último inimigo que havemos de enfrentar, o anjo da morte, não foi capaz de vencê-lo, seu corpo, que é a própria palavra, o véu que foi rasgado, descortinado, do qual ele escreve em nosso coração, não com caneta,
não com tinta, mas a um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós. E a boca fala aquilo que o interior está cheio. A água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, aonde perseveramos dia após dia, porque Ele nos sustenta e nos capacita. E em mais um dia Ele nos concedeu vitória sobre os inimigos, porque Ele dá ordem aos seus anjos, 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos e não tememos mal algum. Sua vara e o seu cajado nos consolam, Ele é fiel e verdadeiro, é aquele que tudo opera e executa. E em mais um dia, buscai aquele que é do alto, aquele que tudo contempla e opera. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.